Uma boa noite para quem nos acompanha nesta segunda-feira, dia 14 de julho. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário Nacional. Superior Tribunal de Justiça determina que plano de saúde pode negar cobertura de medicação à base de canabidiol destinada a uso domiciliar, não listada pela ANS. Karina Chagas. Os medicamentos para tratamento domiciliar não integram o plano referência de assistência à saúde. Logo, as operadoras de saúde não são obrigadas a cobrirem esse tratamento. A STJ reafirma que o advogado que não foi réu em ação não pode ser incluído em execução de ação rescisória para devolver honorários. Justiça estabelece que assistente de acusação não tem legitimidade para interpor recurso com o objetivo de condenar réu por delito diferente da denúncia. Priscila Mendes. O relator do caso no STJ, ministro Ribeiro Dantas, explicou que é fundamental que os recursos apresentados pelo assistente de acusação estejam alinhados com o conteúdo da denúncia. E ainda, a procuradora Maria Marluce Caldas Bezerra é indicada para o STJ. Agora são 6h19 e o Radar da Justiça começou. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Plano de saúde não tem que cobrir medicação à base de canabidiol destinada a uso domiciliar e que não esteja listada pela ANS. Confira os detalhes da decisão com a repórter Karina Chagas. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que as operadoras de plano de saúde podem negar a cobertura para medicamento de uso domiciliar à base de canabidiol que não estejam listados no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A decisão ocorreu após o provimento ao recurso interposto por uma operadora contra a decisão que determinou o fornecimento de pasta de canabidiol prescrita para ser utilizada em casa por uma beneficiária do plano com transtorno do espectro autista. Após a negativa de cobertura, a mãe da paciente ajuizou a ação contra a operadora de saúde com pedido de dano moral. O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entenderam que a empresa deveria arcar com a medicação desde que fossem atendidos os requisitos previstos no artigo 10, parágrafo 13 da Lei 9.556 de 98. Segundo a relatora do recurso da operadora do STJ, a ministra Nancy Andrighi, o artigo estabelece que os medicamentos para tratamento domiciliar não integram o plano referência de assistência à saúde. Logo, as operadoras de saúde não são obrigadas a cobrirem esse tratamento. No entanto, a ministra lembrou que o parágrafo 13 do artigo 10 da lei impõe às operadoras a obrigação de cobertura de tratamentos prescritos por médicos ou dentistas que não estejam previstos no rol da ANS, desde que comprovados alguns requisitos, entre eles a recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. A ministra do STJ ressaltou que a cobertura será obrigatória se o medicamento for administrado, no caso de internação domiciliar, sob a supervisão de um profissional de saúde habilitado para a administração do medicamento. Da agência Rádio Web, Karina Chagas. E o presidente da República indicou a procuradora Maria Marluce Caldas Bezerra para o STJ. Diego Brião é quem traz as informações. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou na quinta-feira, dia 10, a procuradora Maria Marluce Caldas Bezerra, do Ministério Público de Alagoas, para a vaga em aberto na composição do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Agora, a escolhida deve passar por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Se ela for aprovada em plenário, será nomeada pelo chefe do Poder Executivo e empossada em sessão solene do tribunal. Em maio deste ano, o presidente Lula já havia indicado o desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Carlos Brandão, para a outra vaga em aberto no STJ. O nome de Maria Marluce Caldas Bezerra fazia parte de uma das listas tríplices formadas pelo Pleno do STJ no dia 15 de outubro do ano passado. A vaga para a qual ela foi indicada decorre da aposentadoria da ministra Laurita Vaz. Maria Marluce Caldas Bezerra nasceu na cidade de Ibateguara, em Alagoas. Ela tem pós-graduação em Direito Constitucional e Processual. Caldas Bezerra integra o Ministério Público de Alagoas desde o ano de 1986.
Em 2021, ela foi promovida ao cargo de Procuradora de Justiça de Alagoas. Maria Marluce Caldas Bezerra desenvolveu a carreira nas áreas criminal e de direitos humanos, tendo participado das discussões que culminaram na promulgação da Lei Seca. Da agência Rádio Web, Diego Breão. No próximo bloco, o STJ define que recurso do assistente de acusação não pode extrapolar a denúncia. E ainda, a Justiça determina que reexame é necessário na ação de improbidade administrativa. O Radar da Justiça volta já. Radar da Justiça. Assistente de acusação não pode recorrer para condenar réu por crime fora da denúncia. Os detalhes com a repórter Priscila Mendes. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o assistente de acusação não tem legitimidade para interpor recurso com o objetivo de condenar o réu por delito, diferente daquele imputado na denúncia. No caso em análise, a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Ceará apontava 3 crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro: condução de veículo com capacidade psicomotora alterada por álcool, homicídio culposo na direção de veículo sob influência de álcool e lesão corporal culposa na direção de veículo com capacidade psicomotora alterada por álcool. A sentença condenou o réu pelos 3 delitos, mas o assistente de acusação recorreu por entender que existiria dolo eventual na conduta do acusado e requereu o julgamento pelo júri popular, pedido que foi acolhido pelo Tribunal de Justiça do Ceará, o qual anulou a sentença e determinou a remessa do caso para uma das varas do Tribunal do Júri de Fortaleza. O relator do caso no STJ, ministro Ribeiro Dantas, explicou que é fundamental que os recursos apresentados pelo assistente de acusação estejam alinhados com o conteúdo da denúncia. No entanto, no caso, o ministro observou que a pretensão do assistente se manteve dentro das balizas traçadas na denúncia. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. E advogados não podem ser incluídos em execução de ação rescisória para devolver honorários. As informações com o repórter Bruno Moreira. A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o advogado que não foi parte em uma ação rescisória não pode ser incluído na fase de execução para devolver honorários sucumbenciais recebidos na ação original. O caso envolve um banco que, após ser condenado por danos materiais e morais, moveu ação rescisória e teve a sentença anulada. Na execução da nova decisão, o banco incluiu o advogado dos autores no polo passivo, alegando ter direito à restituição dos honorários pagos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso rejeitou o pedido e o STJ manteve a decisão. Segundo a relatora, ministra Nancy Andrighi, a devolução dos honorários exige pedido autônomo, com possibilidade de defesa por parte do advogado. A ministra afirmou que não há título executivo judicial contra quem não foi parte no processo nem teve o nome incluído na sentença como devedor. A inclusão do advogado violaria a coisa julgada e o devido processo legal. Com a decisão, fica mantido o entendimento de que o cumprimento da sentença não pode ser direcionado a quem não integrou a ação. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. Impedir o reexame necessário não se aplica às sentenças anteriores à nova lei de improbidade. Confira agora com o repórter Diego Breão, que está de volta. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, estabeleceu que a vedação ao reexame necessário da sentença de improcedência ou de extinção do processo sem resolução do mérito, prevista na Lei de Improbidade Administrativa, não se aplica aos processos em curso quando a sentença for anterior à vigência da Lei 14.230 de 2021. A regra do reexame necessário determina que o juiz envie para análise do tribunal as sentenças que forem contrárias à União, aos estados ou aos municípios, mesmo que as partes do processo não recorram. A confirmação do tribunal é uma condição para que tais sentenças tenham efeito, segundo argumentou o relator do tema 1284, que é o ministro Teodoro Silva Santos,
vigora no ordenamento jurídico brasileiro o sistema de isolamento dos atos processuais, o qual determina a aplicação imediata da legislação processual nova aos atos ainda não praticados, respeitados os que já foram realizados na forma da legislação anterior. O ministro explicou que a vedação ao reexame necessário, introduzido pela Lei 14.230, tem aplicação imediata aos processos em curso, atingindo atos ainda não praticados, o que respeita o princípio tempus regit actum, garante segurança jurídica e atende à natureza eminentemente processual da alteração legislativa. Ainda de acordo com o que declarou o relator, a interpretação acerca da necessidade do reexame obrigatório na ação de improbidade depende do momento em que a sentença foi prolatada, se antes ou depois da mudança da lei. Da agência Rádio Web, Diego Obrião. 6h29 a seguir, um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. Vamos agora ao que é destaque nas cortes do Brasil. Ações de conciliação recuperam mais de 100 milhões de reais em crédito fiscal no Pará. Cid Marcos. O esforço concentrado realizado nas comarcas de Belém, Ananindeua e Redenção, coordenado pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Pará, registrou números expressivos na recuperação de crédito fiscal em ações realizadas no primeiro semestre de 2025. Foram firmados cerca de 19.500 acordos em ações judiciais e pré-processuais que totalizaram um montante de R$ 118.625.553. Tribunal de Rondônia promove campanha contra o racismo. Destaque de Mércia Lívia. A juíza Míria Souza, integrante do Comitê Gestor da Política Interinstitucional de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade, representou o Tribunal de Justiça de Rondônia no evento, que teve como foco a promoção da igualdade racial para além de datas comemorativas. O encontro foi promovido pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social, em parceria com o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Justiça interdita parcialmente estabelecimentos manicomiais para garantia de direitos no Acre. Destaque de Sandra Pedrosa. O Tribunal de Justiça do Acre tornou pública portaria conjunta que determina a interdição parcial de estabelecimentos, alas ou instituições de custódia e tratamento psiquiátrico, com proibição desde a porta de entrada do sistema penal de novas internações em atenção à resolução do CNJ. Agora são 6h32. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal oficial do Tribunal de Justiça, TJMG, no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.